Graça e paz, família de Deus, graças ao nosso Senhor, estamos vivos e com fôlego e com saúde para prosseguirmos nessa caminhada em busca da vida eterna, seguindo o nosso amado Jesus Cristo. Queridos, nós estamos passando um momento novamente de muita comoção e para algumas pessoas de desespero, de pânico, de temor, e estão sendo divulgados alguns vídeos, algumas mensagens, alguns textos, alguns verdadeiros, outros não, mas assim como em março do ano passado, março de 2020, quase um ano agora, nós buscamos seguir uma linha de prudência, de intelecção, de paciência, de observação, agindo dentro da legalidade, agindo dentro do respeito, observando a dignidade da pessoa humana e das pessoas envolvidas realmente com este período tão doloroso para muitas famílias, para toda a sociedade brasileira e global. A palavra de Deus, no livro de Provérbios, em seu capítulo 1, nos diz o seguinte: Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras da prudência, para se instruir em sábio procedimento, em retidão, justiça e equidade, para se dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Nesse mesmo livro, em seu capítulo 8, versículo 12, a Bíblia nos diz: Eu, a sabedoria, habito com a prudência. Eu possuo conhecimento e discrição. A palavra de Deus, que é uma fonte inegável de sabedoria e de conhecimento, mesmo para aqueles que não a reconhecem como um livro sagrado, nos traz ensinamentos importantes, especialmente para esses momentos de tamanha comoção. É nessa hora que devemos agir com prudência, agir com sabedoria, agir observando, ouvindo mais e falando menos. E nesse sentido, queridos irmãos, eu quero pedir encarecidamente que os irmãos tomem cuidado com aqueles que estão postando, que estão divulgando, que estão reproduzindo. Isso fizemos em março de 2020. Eu gravei uma live e fiz esse pedido e novamente estou pedindo a todos os irmãos, em especial da nossa comunidade, que tomem cuidado em relação à divulgação de notícias. Uma notícia pode ser verdadeira e pode ser falsa, pode trazer consequências irreparáveis. Tomemos cuidados redobrados. A vigilância é uma das disciplinas da vida cristã. Ao divulgar alguma coisa, naquele mesmo momento que eu teclo no celular, boto o dedo, já foi. Não tem como voltar atrás. Mesmo me retratando, mesmo às vezes reconhecendo a falha, posso ser envolvido e o meu nome, um nome tão construído durante muito tempo, pode ser arranhado por um ato impensado. Então tenhamos cuidado, tenhamos prudência. É um momento de muita angústia, é um momento muito sério. Não podemos permitir que um momento como esse seja levado para a vala da politicagem, para discussões de fofoca, de ofensas, de pessoas que querem se aproveitar desse momento. E de forma especial quero destacar, meus irmãos, o decreto que foi divulgado, publicado no dia 21, decreto 20.240, que foi publicado no Diário Oficial da Bahia no último dia 21 de fevereiro. Esse decreto aqui, eu hoje tive a oportunidade, a convite de alguns pastores, de elaborar um breve parecer sobre esse decreto e sobre o decreto aludido no artigo 3º deste decreto aqui, que faz remissão ao decreto de março do ano passado, decreto de número 19.586. E é bastante explícito, é expresso no texto. O texto foi bastante claro e objetivo.
Se fala aqui de eventos, se fala de participação, e o objetivo desse decreto e do outro, o objetivo está na ementa, está no caput, está na introdução, no seu introito, que é restringir aglomerações, restringir grupos, multidões em espaços públicos, em praças e outros lugares. E no artigo 1º, no artigo 9º, melhor dizendo, inciso 1º do decreto de março do ano passado, 19.586, o Poder Executivo Estadual, na pessoa do governador, explicitou quais são as atividades e citou os eventos, inclusive os eventos religiosos. A nossa igreja, a Comunidade Batista Ágape, da qual eu sou membro e faço parte, respeitou esse decreto ano passado. Houve uma reunião de Assembleia Geral. A Assembleia é o órgão superior da nossa instituição, no sentido diretivo, jurídico, e foi aprovado a obediência às medidas protetivas, mas em nenhum momento nós fechamos as portas. Por que não fechamos as portas? Porque nem esse decreto de 21 de fevereiro e nem o decreto de 27 de março do ano passado, nenhum dos dois determina fechamento de igreja, proíbe a igreja de funcionar. Nem igreja, porque parece ser a que ganha mais comoção pública, as igrejas evangélicas, católicas, né, e outras. Mas a vedação aqui é para toda e qualquer aglomeração de qualquer manifestação religiosa. Volto a repetir, não vejo nesse texto e nem no outro texto a mens legis de quem aqui escreveu e muito menos de quem assinou esse decreto, a intenção de fechar as instituições. Não tenho envolvimento político com o governador, não tenho participação política, posso falar com toda a propriedade, porque sou pastor, graças a Deus e pela misericórdia dele. Não sou remunerado, sou voluntário e sempre fui durante todo o meu ministério, que já são mais de 15 anos de ministério. Então eu falo com a consciência tranquila de que ninguém pode me acusar de interesse político, não estou defendendo o governador e também não estou aqui defendendo a igreja funcionar por causa de dinheiro, de forma alguma. Mas me sentir na necessidade, assim como em março do ano passado, de pedir prudência. Prudência a todos nós. Prudência no que falamos, prudência no que postamos, prudência em nossos atos de uma forma geral. Em reunião ainda há pouco com alguns pastores por telefone e online, tomei ciência que nos próximos dias a Prefeitura de Salvador e algumas prefeituras da região metropolitana irão também publicar decretos e portarias regulando aquilo que já está sendo posto nesse decreto do governo do estado. E nós devemos aguardar e agir também da melhor forma possível, observando os fatos e agindo com prudência. Por favor, irmãos, oremos mais, jejuemos mais, choremos mais, porque dói no coração. As igrejas, não há proibição delas fecharem, mas elas não podem atuar com as reuniões públicas que é de costume, que é de hábito elas fazerem, e por isso há uma restrição às reuniões públicas e acaba se fazendo cultos e reuniões online, e isso é muito doloroso. Já estamos há quase um ano funcionando precariamente no sentido de reuniões públicas, e diversas vidas se afastaram do reino de Deus, se afastaram de Jesus. Diversas vidas voltaram para as práticas que tinham no mundo, que são nocivas às suas próprias saúdes e às suas famílias. Diversas famílias se afastaram da comunhão, se afastaram da luz e de Deus. É doloroso, é doloroso. É um momento de dor, é um momento de choro,
É um momento de pranto. E não é um momento de alegria. Porque o que vemos, infelizmente, é uma enxurrada de notícias falsas, uma enxurrada de notícias que parece até que é do interesse e do prazer de alguns, que a igreja fecha as portas. E eu não estou dizendo isso de ninguém da nossa comunidade, mas as notícias que circulam, que recebemos, e a aflição de alguns pastores, a aflição de alguns irmãos em Cristo, num momento como esse. Oremos, amados irmãos. É um momento de orarmos. Orarmos pelas vítimas da Covid. Orarmos pelas famílias que são vítimas indiretas da Covid. Orarmos pelos nossos governantes. Orarmos por aqueles que estão nos cargos públicos e precisam tomar decisões difíceis neste momento de pandemia. Orarmos por aqueles que não querem se cuidar, que estão aí andando sem máscara. Orarmos pelos nossos irmãos em Cristo, pelos novos irmãos, pelos irmãos que são fracos na fé. Orarmos pelos nossos líderes espirituais. Orarmos pelas nossas instituições, pelas nossas famílias espirituais e também biológicas. Orarmos uns pelos outros. Chorarmos uns pelos outros. Este é o momento. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ilumine, que o Senhor seja contigo, meu querido irmão, desde agora e para todo sempre. Um beijo no seu coração.